Olá. Finalmente a gente eu consigo gravar essa aula que eu estava devendo, né? Então, que era a nossa 8ª sessão, aula 8, sobre distribuição de renda e pobreza na América Latina. Eu queria, então, gravar algumas coisas. Eu queria falar, na verdade, abordar dois assuntos com vocês sobre distribuição de renda e pobreza. De um lado, falar um pouquinho sobre o que está acontecendo em termos de distribuição de renda e pobreza na América Latina nos últimos anos, além de também uma coisa que está sendo discutida nos últimos anos, abordar um pouco sobre as medidas em termos de distribuição de renda e de pobreza, né? Existem algumas mudanças, né? A gente tinha medidas tradicionais que sendo usadas, e essas medidas têm sofrido algumas mudanças maiores ou menores no período recente, né? Então, primeiro, né, chamar a atenção, né, da desigualdade. A desigualdade sempre foi uma característica histórica, estrutural das sociedades latino-americanas. Provavelmente hoje nós vivemos um momento particular dessa questão de pobreza e desigualdade. Muito provavelmente a questão da pandemia ela é chave atualmente, no sentido de piorar a desigualdade, de aprofundar as questões de pobreza na América Latina. E é interessante de ver que talvez isso não seja uma coisa, vamos dizer assim, tradicional. Tem um texto famoso, certo? Um livro famoso, uma pessoa chamada Schneider, não é Schneider, Scheidel, eu acho, se não me engano, o nome do livro chama Violência e Historiografia e História da Violência e História da Desigualdade. E desse livro ele mostra que nesses momentos de crise, inclusive nas crises epidêmicas grandes, são momentos onde você tem o inverso, né? A desigualdade tende a melhorar e não a piorar. Então, talvez a gente tenha em relação a esse livro, um momento diferente, né? A gente está no meio de uma crise onde, muito provavelmente, a desigualdade vai piorar e não melhorar. Mas, de qualquer maneira, a desigualdade é um marco na América Latina, talvez uma das principais características históricas e estruturais das sociedades latino-americanas, né? Ela tem uma grande intersecção, vamos dizer assim, de várias desigualdades, na verdade. Tem desigualdades de origem socioeconômica, que se mistura com uma série de desigualdades de gênero, desigualdades territoriais, étnicas, raciais, enfim, né? Você tem aí uma amálgama, uma teia muito complexa de desigualdades que se intercruzam, certo? E essa desigualdade tem se mantido, apesar de momentos de maior crescimento, menor crescimento. Talvez a gente vai discutir, talvez na primeira década do século XX seja um dos poucos e raros momentos onde a pobreza e a desigualdade tenham diminuído na América Latina, né? E esse assunto é um assunto, então, recorrente na América Latina, um problema histórico, né, e é um obstáculo, vamos dizer assim, ao desenvolvimento, né, à garantia dos direitos das pessoas que vivem na Latinoamérica, né? Você tem, provavelmente na visão estruturalista, né, a base dessa desigualdade está em estruturas produtivas muito heterogêneas, numa história de cultura de privilégios e de vantagens a determinados grupos, né, que é uma característica na própria constituição histórica desses países, né? Existe também uma tradição na literatura, né, uma certa divisão na literatura, né, na literatura econômica, né, alguns grupos econômicos, alguns grupos de pensamento econômico, vamos dizer assim, olham para a questão da desigualdade e chegam a dizer que a pior desigualdade pode até ser funcional no processo de desenvolvimento
da América Latina, certo? Todos os países latino-americanos. Né? Isso está um pouco associado à chamada teoria do bolo, né? Então, piorar a distribuição de renda tem uma vantagem que é talvez aumentar a capacidade de poupança dessas economias, aumentar o investimento, fazer o bolo crescer para depois redistribuir. Né? Mas acredito que uma boa parte, vamos dizer assim, do pensamento econômico na América Latina, principalmente numa visão, de novo, um pouco mais estruturalista, além de ter uma questão intrínseca sobre a questão normativa, né, em torno da importância da diminuição da desigualdade, né, existe, então, também uma parte do pensamento econômico que vê a importância, inclusive, no ponto de vista do desenvolvimento econômico, da erradicação, da diminuição, desculpa, da desigualdade. Ou seja, a igualdade tem um papel também de impulsionar o desenvolvimento, maior igualdade contribui para a inovação, para o aumento de produtividade, para a sustentabilidade. A redução das desigualdades não é apenas uma questão de justiça, tá certo? Quer dizer, e de direitos, tá certo? É também uma condição para, por exemplo, uma visão mais cepalina atual, tá certo? Da sustentabilidade do crescimento econômico. Né? Se a gente reparar num gráfico como esse, né, a gente tem aqui no eixo vertical, tá certo? O PIB per capita em dólar, tá certo? Dos países, né? E no eixo horizontal o índice de Gini. Lembrar que quanto maior o número do índice de Gini, pior é a desigualdade. Né? A gente vê os países latino-americanos nos pontos em verde ou em amarelo, né? E, assim, se a gente medir no eixo, como eu disse, no eixo vertical, a produtividade, o PIB per capita desses países, a gente vê que você tem uma correlação ruim, certo? Quanto pior a desigualdade, mais baixo, vamos dizer assim, a produtividade desses países. Então, é isso que leva muita gente a dizer, né, quer dizer, que existe alguma correlação positiva entre baixa desigualdade e melhor produtividade, melhores economias. Né? Então, essa ideia de que a igualdade leva a uma melhoria do desenvolvimento, né, está ligada ao aumento das oportunidades, melhor aproveitamento das capacidades criativas de uma população quando ela tem uma distribuição de renda melhor, né, o fortalecimento dos mercados, ampliação dos mercados consumidores, ampliação da demanda interna, né, quando uma boa parte, praticamente toda a população tem uma capacidade, algum poder aquisitivo, né, e a igualdade também é importante na questão tecnológica, né, certo? Quando você tem uma forte desigualdade, você tem uma parte da população que está à margem dos progressos tecnológicos, não só à margem no sentido de utilizá-lo, mas à margem também no sentido de promovê-los, né, o que é um problema, um empecilho ao próprio desenvolvimento. Né? Então, né, algo que sempre caracterizou a América Latina é esses elevados níveis de desigualdade, e eles estão sempre muito associados aos elevados níveis de pobreza. Né? Queria, então, fazer um pouco a distinção entre as medidas de pobreza e as medidas de desigualdade também nessa apresentação. Né? Como eu disse, a gente tem uma certa persistência ao longo do tempo dessas medidas ruins, mas talvez no início do século XXI alguma modificação tenha ocorrido. Se a gente pegar algum índice de pobreza, a gente vê que em 2014, se a gente pegar 10, 12 anos depois do início do século XXI, a gente tem um indicador de pobreza onde mais ou menos 11% da população latino-americana estava em situação de pobreza. Depois a gente define isso melhor. Quando, tradicionalmente, a gente vem até, vamos dizer assim, o final do século XX, com esses indicadores se aproximando de 30. Não que 11 seja maravilhoso, certo? Quer dizer, mas é melhor do que 30. Né? Com 11 a gente ainda tem 1/6 da população em pobreza, o que não é pequeno. Então, você teve talvez aí algumas mudanças no começo do século XX, nos indicadores
de pobreza e distribuição de renda, e faz com que talvez algumas pessoas se perguntem se tenha existido, nesse período, alguma mudança no paradigma, né? Eu já vou indicando alguma parte da resposta, certo? De que efetivamente houve uma mudança, algumas coisas aconteceram, mas os dados mais recentes, vamos dizer assim, na segunda década, eles não são tão bons quanto os dados da primeira década do século XXI. Então, o alcance vai diminuindo. Em alguns países latino-americanos já tem uma reversão dessa melhoria dos indicadores de pobreza e exclusão de renda, né? Então, esse é o primeiro assunto que eu queria abordar, certo? E depois a gente vê a revisão aí dos conceitos de pobreza, etc. Né? Então, se a gente, voltando a esses dados que a gente chamou a atenção, né, aqui a gente já tem uma medida de pobreza entre 2002 e 2014, a gente vê que os países da América Latina diminuíram o seu grau de pobreza entre 2002 e 2014, praticamente todos os países latino-americanos, você vê uma diminuição dos indicadores de pobreza nesse período. Né? Então, de uma maneira geral, aqui tem várias medidas de pobreza, a gente está aqui com uma medida que é possível, quer dizer, medir a pobreza, quem é pobre, aquelas pessoas que não ganham mais do que $4 por dia. Então, nesse critério, certo? Em 92 a gente tinha quase metade da população latino-americana, que persiste isso em 2000, 41%, mas em 2010 esse número vai um pouquinho abaixo de 30%, ou seja, há uma melhoria, ainda é ruim, certo? Mas é uma melhoria nesse período. Então, a pobreza da América Latina declinou, isso declinou em função do próprio crescimento que se dá nessa década, primeira década do século XXI, e também pelo fato de que nesse período tenha tido uma melhora na distribuição de renda. A gente vê, certo, que a contribuição da melhoria da distribuição de renda nos dados de pobreza ela é importante nesse período da América Latina. Então, para muita gente, a gente teria alguma coisa, uma mudança de padrão. Esse é um gráfico para o Brasil, né? Mas ele tem dois indicadores, né? Tem o gráfico em rosa, vamos dizer assim, a taxa de crescimento da renda per capita no Brasil, e em azul é a taxa de crescimento da desigualdade, né? Então, o que a gente percebe no primeiro momento, né, no primeiro terço do gráfico, a gente percebe que os dois indicadores estão crescendo, ou seja, é um período de crescimento da economia brasileira relativamente forte, é o período do milagre econômico no Brasil, né, mas esse milagre está associado a um crescimento também da piora da distribuição de renda, que é o dado em azul, né? Quanto mais alto, pior é a distribuição de renda, né? Então, a distribuição de renda está crescendo, né, está piorando, ao mesmo tempo que o crescimento. Esse é o padrão típico latino-americano e brasileiro nesse período. É um crescimento não inclusivo, né? Aí a gente tem o período confuso dos anos 80, etc., mas se a gente olhar o final do gráfico, é isso que algumas pessoas dizem de uma possível mudança de paradigma na América Latina, né? Então a gente vê, né, a volta do crescimento econômico no Brasil na primeira década de 80, do século XXI, desculpa, com uma queda da distribuição de renda, certo? Com uma melhoria da distribuição de renda, né? Então, a pergunta que vários autores se fizeram, né, isso de certa maneira é válido para o resto da América Latina também, até onde, certo, estava ocorrendo no Brasil um novo padrão de desenvolvimento, um padrão de desenvolvimento então mais inclusivo, um aumento do consumo das massas, etc. Até onde isso estava ocorrendo na América Latina, né? O problema todo, certo, é que desde 2000, depende um pouco do dado, 2014, 2015, certo, os dados pararam de melhorar, eles não são tão bons assim, né? Se você olhar em alguns países, inclusive a pobreza piora. Se a gente olha esse gráfico, a gente pode perceber que há um grande ganho de pobreza no início, então na década passada, certo? Mas a partir de meados da década
da década de 10, certo? Entre 2013 e 2020, vamos dizer assim, a pobreza parou de melhorar, e há até uma certa piora em alguns momentos, certo? Em alguns anos, né? Ou uma relativa estabilidade. De qualquer maneira, a pobreza não melhora como melhorou no começo, né? Dependendo da situação, ela está talvez até pior. Se a gente olhar por países, tá certo? A gente sabe, por exemplo, que países como o Brasil e a Venezuela, nesse período, a partir de 2015, os dados mostram uma piora dos dados de pobreza, né? Que a gente tem, né, o Brasil aqui muito claramente aumentando a pobreza no período, né? O que não acontece em outros países, tá certo? Mas há uma redução, vamos dizer assim, da taxa de diminuição da pobreza, certo? Quer dizer, a pobreza que vinha caindo de maneira muito mais forte, ela reduz um pouco a sua melhoria, e em alguns países, então, a pobreza começa a piorar, né? E aqui, só para a gente olhar, como na América Latina essa pobreza também tem características muito importantes, né? Se a gente dividir pelos grupos, é uma pobreza muito mais, né? Uma pobreza que também é urbana de maneira forte, mas ela é fortemente rural, certo? É uma pobreza que é mais feminina, associada às mulheres, do que masculina, apesar dessa diferença ser não tão relevante, certo? Quer dizer, é uma pobreza muito forte sobre as crianças, né? E é uma pobreza muito forte sobre indígenas e sobre a população afrodescendente, né? A gente pode perceber nessa questão da população afrodescendente, certo? Como esse efeito, vamos dizer assim, de diminuição da melhoria acontece nesse período final aí da década passada, certo? Da segunda década do século XXI. Né? Você pode olhar praticamente todos os países, né, com exceção talvez do Uruguai, certo? A pobreza dos afrodescendentes piora entre 2014 e 2018. Se você olhar aí Brasil, Equador, Panamá, Peru, né, é uma piora da pobreza dos afrodescendentes, né? Então, aqui a gente tem os índices de Gini, que são os índices de distribuição de renda. Eu vou voltar a eles para a gente explicar melhor como eles funcionam, mas é um pouco a mesma coisa, certo? Você teve um grande ganho na distribuição de renda na primeira metade, na primeira década do século XXI, né? Grosso modo, você tem uma queda forte, praticamente em todos os países, desse índice que mostra a desigualdade, né? Quanto maior esse índice, pior é a desigualdade, eu volto, né? E na segunda década do século XXI, desculpa, alguns países têm uma reversão, ou seja, aquela melhoria da desigualdade, ela piora, pelo menos um pouco, certo? É o caso da Argentina, é o caso do Brasil, né? É o caso ligeiramente do Equador, né? Mas, de qualquer maneira, mesmo nos casos onde não há uma volta atrás, né, há uma queda ainda da desigualdade em um ritmo menor, que é o que, em média, acontece na América Latina. Então, aquela hipótese que se levantava muito, vamos dizer assim, na primeira metade, ou na primeira década do século XXI, de que poderia estar acontecendo uma mudança de paradigma na América Latina em relação à distribuição de renda e pobreza, agora a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado, né? Os dados arrefeceram muito na segunda década, alguns países voltaram atrás, então a gente tem uma visão talvez não tão positiva mais sobre esses elementos, né? Em relação aos conceitos, também eu acho que existe uma certa mudança de conceitos, e eu acho que eu queria gastar um pouquinho de tempo com vocês para falar sobre os conceitos, na medida que vários de vocês talvez vão trabalhar com uma parte desses conceitos. Primeiro, conceito de pobreza, né? O que é? Qual é a definição de pobreza? Pobreza é um conceito que é muito usado, certo? E todo mundo mais ou menos sabe dizer o que é pobreza, certo? Mas tem algumas dificuldades na hora de fazer a medição, né? A definição, então, genérica de pobreza, certo? É uma situação onde, né, você tem alguma privação, principalmente uma privação de bem-estar,
né? Agora, na hora de definir efetivamente qual é essa privação, até onde vai essa privação, e o que significa essa privação de bem-estar, tá certo? Quer dizer, é que você tem uma certa discussão. O mais tradicional é você ter uma visão que a gente chama de visão monetária ou material da pobreza, né? É o ponto de partida que, em geral, a gente adota, tá certo? Quer dizer, então, normalmente você define a pobreza a partir de uma renda monetária, tá certo? Quer dizer, né? Então, você vai dizer que pobre é aquele que não almeja, não tem, não consegue um determinado volume de renda, certo? Quer dizer, né, um determinado nível básico de renda. Essa é a definição mais antiga, mais clássica de pobreza, certo? Quer dizer, então, pobreza é aqueles que não têm uma renda acima, como a gente viu anteriormente, de $4 por dia, ou de um salário mínimo, certo? Ou de um valor referente do Bolsa Família, né? Então, está muito associado à renda que as pessoas almejam, certo? Também em relação à renda tem algumas dificuldades, né? Então, uma pessoa que não tem renda nenhuma, mas mora e tem uma propriedade, por exemplo, de uma casa muito rica, etc. Ele não tem renda, mas ele vive, então ele tem uma riqueza, né? Então, isso conta, não conta? Como é que você leva isso em consideração? A renda é da família, é individual? Como é que eu faço essas contas? Tem uma série de discussões aí em torno do que é efetivamente renda, certo? Quer dizer, que é importante. Né? O mais importante aqui, principalmente quando eu faço comparações internacionais ou entre outros grupos, eu não considerar formatos diferentes para determinados grupos, né? Então, a renda, eu estou calculando aqui a renda de uma pessoa dessa forma que eu estou calculando diferente, e aí eu digo que esse grupo tem uma pobreza maior do que isso, na verdade eu estou medindo a renda diferente, então eu tenho que tomar cuidado, tem que ter uma certa homogeneidade na forma de você calcular essas rendas, certo? Quer dizer, então essa é um pouco a importância de você, quando você compara, por exemplo, países, ter institutos internacionais que fazem essa homogeneidade das comparativas, porque muito provavelmente você pode estar comparando, por exemplo, um indicador de um país onde a pobreza é definida de uma forma e um indicador de um outro país que também define a pobreza a partir de elementos desse país, mas são formas diferentes de definir a pobreza. Então você pode estar comparando aí talvez áreas com bulgários, né? Então, normalmente, você tem uma linha de pobreza, uma linha absoluta, certo? Quer dizer, é um indicador, um valor mínimo considerado pobre, aqueles que ganham abaixo da linha, certo? Quer dizer, que se situam abaixo da linha. Então, antigamente era famoso o $1 Day, hoje já ficou um pouco para trás, certo? Então, normalmente, 3, $4 day, 3 ou 4 são os números que a gente usa normalmente hoje, né? Ou salários mínimos, aí também problema, salários mínimos no Brasil diferente, salário mínimo em outro lugar, né? E muitas vezes você usa um conceito importante, os analistas usam os conceitos ligados às cestas mínimas de consumo, né? Então estabelece um valor correspondente a uma cesta mínima de consumo. Então essas são as linhas de pobreza mais clássicas trabalhadas, certo? As linhas de pobreza associadas a essas cestas mínimas de consumo. E essas cestas mínimas de consumo muitas vezes são definidas a partir de uma questão de suficiência ou de insuficiência calórica, certo? Então, por exemplo, no Brasil, o IPEA chegou a calcular o número de pobres brasileiros a partir dessas cestas, né? Então, você define, olha, qual que é a cesta mínima de consumo para um brasileiro sei lá, na região Nordeste, etc. Não, então tem que ter tais e tais e tais e tais produtos, esses produtos custam tal ordem, então o valor da cesta básica, dessa cesta mínima, seria a linha de pobreza, o limiar da pobreza, né? A primeira grande linha de pobreza foi definida nos Estados Unidos, certo? Quer dizer, dessa forma, certo? Quer dizer, por usando os componentes nutricionais necessários, e você define, por exemplo, essa era a cesta alimentar básica dos Estados Unidos em 1944, certo? Quer dizer, eu juro para vocês que eu não comeria um negócio desse aqui, porque me parece um pouco horrível, certo? Mas, então é comum você ter essas cestas nesse formato, certo? Quer dizer,
O Brasil, como eu disse, o IBGE calcula um pouco tenta calcular essas linhas de pobreza, certo? Mas elas variam, porque, né, você tem aí, né, o que você considera uma cesta básica mínima, cesta mínima de consumo, né, mesmo que você atribua alguma coisa mais objetiva, que são os valores nutricionais, a partir de calorias, etc. Ainda assim, existem, né, discussões se aquela linha deve ser feita. Então, essa linha de pobreza, ela é objeto de uma enorme discussão e cada um tem um pouco uma linha diferente. Então, tem uma profusão de estimações de pobreza, cada um com linhas muito diferenciadas. Então, principalmente ao fazer comparações, seria bom a gente ter linhas parecidas, né? Linhas que se conversam, principalmente ao fazer comparações internacionais, ou comparações regionais, ou comparações entre grupos, a gente teria que ter uma linha de pobreza relativamente parecida. Certo? Então, só para usar essa linha do IBGE, certo? Ele calculou para as regiões, certo? Cada região do Brasil ele calcula ele monta uma cesta mínima de consumo e calcula o valor dessa cesta mínima de consumo e vai ver nas famílias, né, nos hogares, né, como se diz no resto da América Latina, e calcula ali a porcentagem de pessoas, de famílias que não atingem, não tem uma renda, né, compatível para comprar uma cesta mínima daquele pobreza. Né? Ela tem duas cestas, na verdade, a cesta mínima para a pobreza, e ela também define uma extrema pobreza, que na verdade é a metade da cesta. Né? E a partir dali você calcula a quantidade de pessoas, que têm essa renda, certo? E os que não têm essa renda. Os que não têm essa renda são os pobres. Né? Então, a porcentagem de pobres, né, no Brasil em 2003, você tinha quase 40% da população brasileira não conseguia comprar essas cestas de pobreza que eram diferentes, essas cestas, desculpa, mínimas de alimentos, que eram diferentes regionalmente, respeitando aí as características regionais da alimentação brasileira, né, mas teria o mesmo valor nutricional, de certa maneira. Né? Então, você tem aí alguma coisa em torno de 40%. Né? E aí a gente vê também como na primeira década do século XXI essa pobreza caiu. Certo? Aqui só tem dois outros conceitos que eu chamaria importantes. A gente tem a porcentagem, a pobreza no sentido clássico, né, que é a linha de pobreza. Então, eu tenho 39,4% da população que está abaixo da linha da pobreza, ou seja, que não atinge essa linha, né, que no caso era de R$ 187 em média no Brasil, se eu não me engano. Mas ali eu tenho mais dois números. Eu tenho o chamado hiato da pobreza. Então, a pobreza é esse 187, a extrema pobreza é 90 e alguma coisa, 93, se não me engano. Então, agora, então, a porcentagem de quem tem e quem não tem, então você faz o corte acima, é não pobre, abaixo é pobre. Né? E para muita gente isso é um indicador interessante, tá certo? Bom, certo? Mas ele é complicado, porque ele não pesa, vamos dizer assim, aquelas pessoas que estão muito abaixo da linha da pobreza. Então, um pobre que está muito perto da linha da pobreza, ele tem o mesmo significado do que uma pessoa que não chega a ter metade, vamos dizer assim, da renda dessa linha de pobreza. Né? E é isso o intuito de você ter esses dois outros indicadores, né, que é o chamado hiato da pobreza e a severidade da pobreza. Então, o hiato da pobreza ele leva em consideração não só o número de pessoas que estão abaixo da linha, certo? O que a gente chama de porcentagem do pobre, mas também a distância que está cada um dessas pessoas consideradas pobres em relação à linha de pobreza. Né? Então, uma pessoa que está abaixo da linha de pobreza, mas ele está muito perto, vamos dizer assim, tem um peso menor do que uma pessoa que está muito longe da linha de pobreza. Então, quanto mais longe da linha de pobreza, mais peso você tem no indicador. Né? E na severidade da pobreza é a mesma coisa do hiato da pobreza, só que essa distância é elevada ao quadrado, ou seja, você ainda dá mais peso ainda para as pessoas que estão muito longe da linha de pobreza. Né? Então, são indicadores que a gente tem, que a gente costuma usar para calcular então, a severidade da pobreza, que é um indicador importante. Né? Então, aqui eu só expliquei aqui quais são os elementos, né? O hiato e a severidade. E a gente vê, então, aqui no Brasil, qualquer linha de pobreza que você tiver, ou se você levar em consideração o hiato da pobreza, etc.,
você vê que na primeira década do século XXI, qualquer mensuração que você faça em relação à pobreza, todos os indicadores estão caindo, certo? Estão caindo relativamente rápido, certo? Então, nessa primeira década, você no Brasil atinge as metas do milênio com alguma facilidade, né? Isso vale, de certa maneira, para o resto da América Latina, certo? Quer dizer, a América Latina também, de uma maneira geral, nessa década tem uma queda. Aqui eu tenho uma outra mensuração da pobreza para o mundo todo, estimada em quem não ganha mais do que $3 por dia, considerada pobre, certo? Agora, hoje em dia, então, como eu disse, tem gente que acha que essas linhas monetárias de pobreza, mesmo que elas venham de indicadores, vamos dizer assim, nutricionais, cestas de alimentos mínimos, etc., elas não são tão razoáveis, certo? Então, você tem aí uma série de outras medidas, de outras linhas. Eu deixei para vocês no EAD um texto do Serguei Soares, do IPEA, discutindo essas várias linhas aqui, mas eu só queria chamar a atenção de uma forma que está se usando muito hoje para medir a pobreza, que são o que a gente chama de índices multidimensionais de necessidades não satisfeitas, né? Então, o que esses indicadores mudam, certo? Você pode até considerar a questão da linha monetária, as pessoas não têm renda, certo? Como um dos indicadores. Mas, para essas pessoas, para essas novas formulações para a pobreza é uma coisa um pouco mais... tem que ser um pouco mais abrangente, vamos dizer assim. Para eles, a pobreza... além da insuficiência de renda, que é um dos indicadores, certo? Quer dizer, a pobreza tem que levar em consideração outras dimensões, certo? Quer dizer, ela leva em consideração uma série de faltas de oportunidades que as pessoas têm de viver uma vida, uma condição de bem-estar, uma vida plena, para usar um termo que um grupo das Nações Unidas usa, certo? Quer dizer, então, você tem, né, olha, se a família não tem uma renda X, é um dos indicadores, mas outros indicadores as crianças nessa família não vão à escola, certo? Quer dizer, ou os adultos dessa família não são alfabetizados, né? Ou as famílias moram em habitações onde não existe acesso à água potável, certo? Quer dizer, ou eu tenho crianças com carências alimentares, problemas de peso, né? Ou eu tenho um grau elevado de pessoas daquela família que não têm emprego, que vivem no subemprego. Então, na verdade, esses índices multidimensionais da pobreza, eles, além da questão monetária, levam em consideração uma série de outros indicadores. Então, o que você estabelece, normalmente, aí vai depender, de novo, de cada um dos órgãos que faz a conta da pobreza, né, de elencar 10, 12, 15, enfim, um volume X de itens, né, que são considerados condições de uma vida de bem-estar melhor, e se aquela família ou aquela pessoa não obtiver, né, ao menos 5 daqueles itens, ele é considerado uma pessoa, uma família pobre, né? Então, vai depender muito, certo? Quer dizer, o BID fez, há pouco tempo atrás, uma aplicação disso na América Latina. Ele pegou 13 países e usou 12 elementos, 12 privações, né, que representariam as deficiências no desenvolvimento das famílias. Então, privações do tipo não ida das crianças da pré-escola, não ida das crianças da educação fundamental, ou existência de atraso escolar, adultos com desemprego, com baixa escolaridade, casas sem acesso à água potável, saneamento básico, enfim. Então, você elenca ali 12 privações, certo? Quer dizer, e se você tiver ao menos 4 dessas privações, né, dessas 12, se uma família tem 4 ou mais dessas privações, ele é considerado uma família pobre. E aí você faz as porcentagens, etc., do número de famílias que tem, no mínimo, 4 dessas privações ou mais.
né? E você também tem aí ideias de intensidade de pobreza, certo? Né? Então, no mínimo são 4, né? Mas se a maior parte dessas famílias tem 10 privações, então é óbvio que é uma pobreza muito forte, porque você tem 10 elementos que estão fora. Então, são formas um pouco mais abrangentes de ver a pobreza, não só do ponto de vista monetário, certo? Mas tem o entendimento da pobreza de uma forma um pouco diferente. Eu também deixei uns vídeos para vocês olharem sobre isso no EAD, da forma como, por exemplo, o BID propõe essa construção dos indicadores de pobreza para a América Latina. Né? Esses indicadores têm, né, se você olhar, eles são muito diferentes. No fundo, os indicadores monetários de pobreza para a América Latina não são tão diferentes, né? Mas tem alguma diferença entre eles, né? Então, é isso em relação à pobreza. Em relação à distribuição de renda, né, a distribuição de renda é um indicador diferente dos indicadores de pobreza, né? A distribuição de renda, ela é sempre uma questão relativa, né? Sempre digo que pobreza, certo, se você não tem tais e tais elementos, você é considerado pobre. A distribuição de renda é mais uma relação entre uma família e a outra família, se ela tem mais ou menos do que a outra família. Então, é sempre uma questão relativa, né? Então, você tem várias formas de calcular essa relação, essa relatividade, né? Do que você vai comparar, certo? Então, você pode ter distribuições de renda a partir de regiões, né? Então, você tem regiões, há uma péssima distribuição regional de renda, né? Ou uma forma de distribuição funcional da renda, né? Você separa as pessoas por, né, são os trabalhadores contra os capitalistas, etc. Você pode ter uma diferenciação por gênero, você pode ter uma diferenciação por raça, por cor, ou por grupos de renda, né, os mais pobres, os mais ricos, né, que são os indicadores mais tradicionais, principalmente o índice de Gini normalmente usa as pesquisas familiares, né, as encuestas locais, as pesquisas familiares, e separa a população entre os mais ricos e os mais pobres e vê o grau de diferença que tem de renda entre esses mais ricos e mais pobres, né? Normalmente é isso, o índice de Gini, que é um dos mais conhecidos indicadores de distribuição de renda, costuma fazer isso, certo? Quer dizer, ele pega a população e diz, olha, eu tenho 100% da população, vou pegar os 10% mais pobres, né? Quanto que esse 10% mais pobre tem da renda total que existe no Brasil, né? Então, esse é um indicador que eu peguei por acaso. Em 2007, o Brasil tinha os 10% mais pobres, tinha só 0,89% da renda no Brasil, né? Os 10%, vamos dizer assim, os segundos 10%, vamos dizer assim, tem 2,95% da renda no Brasil. Então, você vai somando essas porcentagens, né, e vendo quanto é que cada um tem. Você vai olhar que os últimos 10% mais ricos, né, se fizer o inverso, normalmente esses caras têm 50%, 60% da renda, né, enquanto os 10% mais pobres, né, têm menos de 1% da renda, né? Então, é esse tipo de comparação que você faz, certo? Aqui, no lugar dos 10%, eu estou com os 20% mais pobres, certo? Quer dizer, então, os 20% mais pobres do Brasil, vamos pegar no ano 2008, eles tinham 3,8% da renda, certo? E os 10% mais ricos, a penúltima linha, tinha 43% da renda brasileira, né? Então, é esse tipo de indicador que você usa, né? E como é que você chega no índice de Gini? Né? Quer dizer, aqui é uma construção, né, geométrica, vamos dizer assim, um pouco confusa, mas a primeira coisa a fazer é montar as chamadas curvas de Lorentz, que é esse arco que vocês veem aqui, certo? Então, o que você faz? Né? Você, né, pega aqueles 20% mais pobres da população brasileira e marca ali no ponto C, né, quanto que eles têm da renda. Então, os 20% da população brasileira mais pobre tem 3,8% da renda. Então, você marcaria ali 3,8%.
Aí depois você vai para o próximo, né? Os 40%, por exemplo, podia ser no meio, né? Podia ter os 30%. Você vai marcando ponto a ponto, né? Os 40% mais pobres, quanto tem da renda, né? Então, é os 40%, né? Quanto tem da renda. Esse número vai crescendo normalmente, certo? Você vai acumulando renda. O ponto final é o 100% da população brasileira, quanto tem da renda? Tem 100% da renda, certo? Então, aqui não é quanto que tem os 10% mais ricos, certo? É quanto tem os 100%. Então, é uma acumulada, né? Uma porcentagem acumulada de renda nessa população, que faz essa curva de Lorenz. Aí você compara, vamos dizer assim, com o eixo que liga A e B, certo? Esse A e B, o que é esse A e B, certo? Quer dizer, seria a distribuição da renda se ela fosse perfeita, né? Então, entre A e B, se você pegar os 20% da mais pobre da população, quanto que tem da renda? Você vai ver que tem 20% da renda. Os 40% mais pobres, quanto tem da renda? 40%. Os 50%, 60%, então, é uma reta, né, que faz exatamente o meio aí do retângulo, né, e pega, vamos dizer assim, os 10% tem 10%, os 20%, 20%, né, você tem uma distribuição perfeita da renda, né. O inverso seria a distribuição mais imperfeita possível, que é justamente o eixo que vai do A até o O e do O até o B. Eu tenho 99% da população que não tem renda nenhuma, né, que é zero, e uma única pessoa tem tudo, né, que seria aí o 100%. Então, né, você tem, no sentido de uma pobreza, de uma distribuição de renda perfeita, é a linha que liga A com B, certo? E a distribuição de renda mais imperfeita possível é a linha que liga A, O, B, certo? Quer dizer, e as linhas no meio são as linhas que efetivamente, né, são as chamadas curvas de Lorenz, é como que efetivamente está distribuído a renda, né? E a partir disso, certo? Quer dizer, a gente calcula, e esse é o índice de Gini, certo? É o tamanho dessa área que fica entre o A, o B e a curva de Lorenz, né? Esse é quanto maior esse espaço aí, certo? Que fica, quanto maior a área que fica entre A, B, né? E essa curva que dado aqui por C e D, né, quanto mais essa curva se aproxima, vamos dizer assim, né? Quanto mais esse arco, vamos dizer assim, se aproxima dos eixos, né? Maior é esse espaço que eu chamei de Z aqui, né? E pior é a distribuição de renda, né? Porque quanto mais próximo do eixo, pior é a distribuição de renda. Então, o índice de Gini, certo, na verdade, a relação entre esse espaço que eu chamei de Z e todo o triângulo formado por AOB, né? Então, todo esse triângulo, o Z dividido por esse triângulo, é o tal do índice de Gini. Quanto maior é esse índice de Gini, então pior é a distribuição de renda, porque mais essa curva está próxima, ela se aproxima, vamos dizer assim, do vértice O aqui, certo? Então, esse é o cálculo de Gini, talvez seja um pouco complicado, vamos dizer assim, né? Essas são as curvas de Lorenz brasileiro, não vou entrar em detalhe, né? E o índice de Gini, então, né, você pode multiplicar ele por 100 para dar normalmente ele vai de 0 a 1, certo? Mas muitas vezes, para facilitar a vida, você multiplica ele por 100, como ele está aqui, né? E o que a gente observa, então, no Brasil, que essas curvas, elas, na verdade, até a década, até 2000, mais ou menos, né, elas se mantiveram sempre muito próximas uma das outras. Mas a partir da primeira metade, então, da primeira década do século XXI, essas curvas foram voltando para trás, vamos dizer assim, elas foram se aproximando daquela curva que ligava A com B, certo? Diminuindo aquele espaço Z, portanto, diminuindo o índice de Gini, certo? Então, a gente estava tendo uma melhora, né, do Gini no Brasil, uma melhora forte no índice do Brasil, do Gini, certo? Entre 2002 e 2009, o índice vai caindo 0,7 pontos por ano, que é uma queda bastante significativa, né? O que estava acontecendo, na verdade, nesse período? Na verdade, nesse período, a gente pode ver que a renda dos mais pobres estava crescendo mais rápido que a renda dos mais ricos. Todas as rendas estão crescendo, né? Os ricos cresciam e os pobres cresciam também.
mas os pobres, em tese, cresciam com uma renda mais rápida que os mais ricos. Esse era o dado que a gente tinha, que vinha, então, a partir das pesquisas dos domicílios, né, brasileiros. Mesmo com essa melhoria toda, certo? O índice de Gini brasileiro, assim como de vários países latino-americanos, é um dos piores do mundo, né? A gente tem aqui um pouco os dados, né? De novo, quanto mais próximo de um, pior, quanto mais próximo. Agora, tem que tomar um pouco de cuidado com o índice de Gini, certo? Se você olhar o índice de Gini, por exemplo, da Etiópia, certo? Ele é 0,3, é um índice de Gini baixo. Você pode dizer que a distribuição de renda na Etiópia é uma distribuição de renda relativamente boa, certo? Quer dizer, e o índice de Gini brasileiro é horrível, certo? Quer dizer, e aí você compara o índice de Gini, por exemplo, da Etiópia, ele é um pouco pior, vamos dizer assim, do que o índice de Gini do Japão, certo? Então você tem aqui, os dois significam que eu tenho uma certa distribuição de renda mais homogênea, certo? Não tem uma distribuição de renda tão ruim, mas num país que é extremamente pobre e outro país que é extremamente rico, certo? Então, esse é o problema dos índices de distribuição de renda, certo? Ele não te vê, né, em que patamar você está. Você pode ter uma distribuição boa de renda, vamos dizer assim, e uma renda muito pequena. Então, é como se você estivesse distribuindo igualmente a pobreza, certo? Quer dizer, e a outra forma é você ter uma boa distribuição de renda, vamos dizer assim, em países com alta riqueza. Né? Então, você está distribuindo de maneira relativamente equitativa a riqueza. Né? E aí você tem o pior, enfim, dos mundos, certo? Países que têm são até certa maneira ricos, certo? Mas uma parte muito pequena dessa população usa dessa riqueza, então aí são os índices de Gini muito ruins, aí, como o brasileiro nessa. Então, os índices de Gini, normalmente da América Latina, certo, são considerados os índices de Gini muito ruins, certo? Junto com a África, são os países com os piores índices de desigualdade, né? Que a gente pode ver aí pelo gráfico, que é basicamente os índices de Gini calculados do jeito que a gente olhou para todos os países, certo? Aqui eu tenho um pouco também a distribuição, né, dos 20%, de cada um dos 20%, né? Os 20% mais pobres, os 20% em seguida, etc. Quanto que cada um desses quintis, certo? Possui da renda na América Latina. A gente vê que tem alguma diferenciação, né? Mas a ideia é de que a América Latina, de uma maneira geral, tem um excesso de inequidade, né? Normalmente os países com rendas per capita, como a na América Latina, têm um índice de distribuição de renda melhores, né? Então a gente está acima, vamos dizer assim, na média dos países, né? E, de uma maneira geral, acontece, então, com a América Latina a mesma coisa que aconteceu com o Brasil, certo? Os índices de Gini vinham piorando na década de 80 e 90, certo? Mas na primeira década do século XXI vem melhorando, né? E essa melhora, vamos dizer assim, tem uma série de discussões sobre por que tinha melhorado, né? Obviamente que a maior parte dos países adotou programas governamentais de transferências mais robustos de renda, que tem um efeito importante, mas também na maior parte da América Latina existe melhorias no mercado de trabalho, reduções de desigualdade da renda do trabalho. Alguns países, mais do que outros, têm melhorias de distribuição de renda por questões, por exemplo, sexuais, raciais, etc. Por exemplo, no Brasil isso é menos evidente, talvez em alguns países seja melhor isso, né? No Brasil é muito forte a melhoria da aproximação das rendas regionais, vamos dizer assim. Não que elas sejam iguais, mas elas diminuíram as suas diferenças. Né? E os programas do tipo Bolsa Família também são importantes nessa diminuição dos declínios. E, novamente, aqui, então, o que a gente já chama atenção, o índice de Gini ele vai dar uma piorada, vamos dizer assim, ou ele para de melhorar num ritmo tão grande no período mais recente. Né? Em alguns países, como a gente já apontou, o Brasil e a Argentina, o próprio Chile, de certa forma, você tem uma leve volta atrás, em alguns, uma volta atrás um pouco maior, como é o caso brasileiro, desses índices de Gini. Né? E nos outros países, a melhoria, a não ser talvez o Paraguai, algum outro país, essa melhoria ela é menor do que
foi na primeira década do século XXI. Né? Como eu disse, existem várias formas de calcular a distribuição. Essa é uma das mais tradicionais. Né? E outras pessoas preferem indicadores como esse, né? Que é a porcentagem, usa também a mesma coisa, os 10%, 5%, 20%, só que não calcula o índice de Gini, não calcula aquela área, aquele negócio todo. Ele simplesmente pega a relação entre os 10% mais ricos e o resto da economia. Né? Então a gente vê aqui, esse é um gráfico de uma pessoa que causou um pouco de furor recentemente, o livro do Piketty sobre distribuição de renda no mundo, e aqui a gente vê, ele não gosta de usar o índice de Gini, certo? Ele usa justamente a participação dos 10% mais ricos da população no total da renda. Então você vê aqui nos Estados Unidos, a partir dos anos 70, como os 10% mais ricos aumentaram essa participação na renda. Eles estavam ali por volta de 32%, 33% da renda, né? E em 2010 você está ali por volta de 45%, 50% da renda na mão dos 10% mais ricos da população. A mesma coisa, vamos dizer assim, esse mesmo crescimento, vamos dizer assim, dos 10% ou dos 1%, ele também usa muito 1%, né, está acontecendo, vamos dizer assim, você vê do lado direito do gráfico praticamente todos os países subindo, né, ou seja, a participação dos 10% mais ricos no total da renda tem aumentado, na Europa, nos Estados Unidos. A mesma coisa acontece com os 1% mais ricos, que tem aumentado ainda mais sua participação no total da renda. Certo? Quer dizer, e você pode usar esse tipo de elemento também para ver, você pega o caso brasileiro e compara com outros países, tá certo? Quer dizer, você vê que normalmente os países da América Latina também eles estão normalmente no lado mais complicado, ou seja, os 10%, ou nesse caso é 1% mais rico, tem, no caso brasileiro, mais de 25% da renda, certo? E o dado mais recente é, inclusive, superior à média do período aqui, certo? Quer dizer, demonstrando que há uma piora, né? Como no mundo todo há uma piora. Então, nesses dados também, se a gente pegar o mundo todo, há uma piora na distribuição de renda em praticamente todos os países. Na América Latina, houve uma melhora também nesses indicadores no período da primeira metade, da primeira década do século XXI, e no período mais recente há uma piora, como mostram um pouco os dados que a gente está vendo aqui na tabela. Né? E o Piketty, certo? Ele causou um pouco de furor na América Latina, certo? Porque quando ele apresenta os dados dele, ele mesmo tem uma dificuldade com os dados latino-americanos. E ele critica os dados que a América Latina usa, né? Principalmente essas pesquisas de famílias. Né? Ele diz que as pesquisas de família subestimam as rendas das famílias, tanto mais pobres, mas principalmente das famílias mais ricas. Né? As famílias mais ricas não declaram as suas rendas de maneira correta. Então, há uma subestimação da renda das famílias mais ricas. Ou seja, no caso, os índices de Gini, os índices de 1%, 10% deviam ser piores do que efetivamente são quando computados a partir das rendas das famílias. Ele usa rendas que vêm do sistema tributário. Né? Por mais que as pessoas tenham a tendência a mentir para o pessoal da Receita Federal e talvez falar a verdade para o BGE, o pessoal da Receita Federal, segundo o Piketty, tem muito mais chance de verificar se essa é uma mentira ou não e corrigir o dado do que o pessoal do IBGE. Então, ele prefere os dados, principalmente para essa porcentagem mais acima da renda. Isso provocou uma discussão no Brasil, no Brasil e na América Latina, sobre a subestimação das rendas das famílias mais ricas nas pesquisas de domicílios, né, nas pesquisas da PNAD no Brasil, nas encuestas de hogares nos outros lugares. E fez muita gente usar esses dados de informação tributária para recalcular tanto os índices de Gini quanto esses índices de 1%, 10% no total da renda. Certo? E a gente vê aqui, por exemplo, uma comparação justamente com essas pesquisas, certo? Uma usando as pesquisas de domicílio e outra usando as informações tributárias. Né? Então, 1% mais rico, segundo a pesquisa de domicílio no Brasil em 2014, esses 1% mais ricos tinham 9,1% da renda.
né? Se você usar as informações que vêm do sistema tributário, né, os dados de imposto de renda, por exemplo, você vai chegar a 27%, que é uma diferença gigantesca, né? E ainda há uma segunda crítica, certo? Que essas pesquisas são de renda, né? E não levam em consideração a riqueza das pessoas, né? Os patrimônios das pessoas. Se fizer uma distribuição a partir dos patrimônios, as coisas pioram ainda mais. Então, essa é um pouco uma discussão que está acontecendo na América Latina, né, de rever um pouco as informações de distribuição de renda, principalmente a que vem de pesquisas de domicílios. Elas ainda são importantes por uma série de outros motivos, tá certo? Mas se há ou não subestimação nas pontas, principalmente, e principalmente na ponta de cima da distribuição de renda. Então, com essas revisões, o que a gente tem é que os indicadores de distribuição de renda na América Latina são piores ainda do que a gente tinha quando a gente fazia as pesquisas de domicílios. É isso que esse gráfico mostra para a gente. Certo? Então, essa é um pouco as discussões que eu queria fazer com vocês sobre distribuição de renda e pobreza na América Latina. E eu fico à disposição de vocês por e-mail ou por outro tipo de contato para a gente conversar, tá certo? E, enfim, trocar algumas informações que vocês queiram sobre isso. Estou à disposição de vocês o tempo todo. Não é porque o curso se encerrou que a gente não pode continuar conversando, não é isso? Então, eu espero que vocês fiquem bem, espero que vocês consigam fazer os trabalhos de vocês a contento. E me despeço aqui de vocês. Um abraço.